Bom dia, pessoal, tudo bem? É um grande prazer visitar pela primeira vez essa casa, Federal de Santa Maria. Eu sou veterinário formado na UBRA e fiz a pós-graduação, mestrado, doutorado na URGS, com o professor Júlio Barcelos, do qual tenho muito carinho e admiração. E dizer que é uma grande honra conhecer essa estrutura, poder participar, trocar conhecimento, e o objetivo desse tema, né, o Pablo falou bastante sobre os números, sobre a recria. O objetivo de provocar e conversar com todos é a questão de algo que a gente vai andando, né? Pablo e eu, de segunda a sexta, a gente está rodando o estado, e com a média de 4.500 km mês a gente roda, de tudo que é perfil de fazenda. E aí era uma inquietação que nós tínhamos na questão de, bom, o que as fazendas que, independente do momento que está a pecuária, elas seguem sendo eficientes. Aí, como tudo, né, quando a gente pensa numa coisa, alguém já fez, seguramente, não somos nós que inventamos a roda, o professor Júlio falava muito isso. Então, nós vamos falar na parte de gestão, que nos tocou, vamos abordar números, mas vamos abordar a parte de cultura. Como temos dois públicos aqui, né, quando tem alguns exemplos que vão ser dados, que daqui a pouco os alunos que ainda não têm uma vivência tão grande com a prática, pode parecer algo viajandão ou até mesmo utópico. Mas quem, indo para o lado de quem já está no mercado, ou desde cedo já ajuda o pai e a mãe, os tios, quem for, vai se identificar. Então, resolver falar o que pouco está nos livros, né, e bastante na vivência, e mesclar, como tem alunos e já profissionais de mercado, mesclar a teoria com a prática. Bom, como é que está estruturada essa apresentação? Primeiro, a parte do contexto, do porquê fala disso, né? Por que resolvemos falar de cultura? O que é a cultura? É importante definir o que é a cultura de uma fazenda. Os fatores que afetam elas, quais são os elementos que são utilizados para a gente poder classificar uma cultura. E, por último, os resultados, comparando uma fazenda de ciclo completo, resultados reais, uma fazenda de ciclo completo que vem oscilando os seus resultados ao longo desses últimos 5 anos, e fazenda que não oscila esse resultado. E a resposta é por quê? Por causa da grande fortaleza que é essa cultura, que aos poucos, durante essa conversa, nós vamos entendendo o que determina, por que é importante uma fazenda ter uma cultura forte. Bom, por que falar de cultura? Nesses 15 anos, nas andanças que a gente vai tendo, e também voltando a usar, vocês estão na universidade, tem pessoas, tem professores que são referência, e eu não me abstenho, ao contrário, eu sou muito grato por todos os professores que passaram na nossa trajetória. E voltando a falar, parafrasear o professor Júlio, ele comentava muito lá no Mespro, e comenta até hoje, a questão assim, só dentro da sala de aula vocês não vão aprender, tem que andar. Vão abrir porteira, vão andar, e eles vão ter realidade, vão conhecer. Então, nesses 15 anos de andança aí, eu levei ao pé da letra esse conselho dele, nós fomos andando. O Pablo já contou um pouco da nossa história, então eu não vou contar, mas é importante saber que a gente foi para diferentes realidades. Começamos lá na fazenda de Manuel Viana, na qual o Pablo postou a foto lá de todas as gerações, e que foi onde começou a nossa metodologia. E aí, inicialmente, eu achava que as margens de melhorias ou os desafios, né, que assim grosseiramente a gente acaba chamando de problema, era só na nossa família que tinha. E, na verdade, depois, andando, a gente vê que muitos dos desafios se repetem, né? E aí, quando a gente começa a entender os fatores, a rotina, a repetição e a análise desses dados que geram a repetição, que vão gerando a excelência do que a gente quer, que é o que se chama de sistematizar a informação. Então, as atividades todas econômicas, sejam elas agrícolas ou não agrícolas, elas funcionam sob forma de ciclo. No momento que a gente entende isso, a gente sabe que não tem uma atividade que é 100% rentável e nem outra que tem 100% de prejuízo. Uma outra frase que eu costumo
usar muito nisso é, se tu está passando muito trabalho em uma atividade, talvez tu não achou a forma certa de fazer ela. Porque no momento que tu pegar o jeito de fazer, pode certeza que vai ser algo natural. E isso é cultura. Isso é cultura. É ter um funcionário que eu preciso monitorar ele. Uma outra frase que a gente usa é confia, porém fiscaliza. Eu posso, mas eu ser um funcionário que todos os dias eu tenho que dizer para ele o que tem que ser feito, isso é muito custoso. E como a gente vira isso? Nós vamos vendo ao longo da apresentação. Então, nesses 15 anos de profissão, as andanças pelas diferentes regiões nos mostrou como é importante a fazenda e as empresas serem abertas para essa troca de ideias. Essa troca de ideias permite que o funcionário fique aberto para sugerir e cada pequena sugestão, desde o tipo de isolador que vai usar na cerca elétrica. Vou usar um isolador. O cara trabalha em outro lugar e, por consequência, tu acatou essa decisão e deu certo. A partir disso, isso vira uma mola que o cara sozinho cada vez está mais motivado. São pequenas escutas que se fazem e essa é a forma. Treinamento é importante, sim, para saber como fazer. Mas o maior treinamento é a questão de nós somos da agrária. Muitas vezes nos enganamos que vamos para a agrária para não precisar lidar com pessoas, né? Vou lidar com bicho porque eu não preciso lidar com pessoa. É o contrário. Hoje a gente está numa era que estamos na era da tecnologia, mas também estamos na era que quanto mais importante é a inteligência emocional. E a inteligência emocional ela vai refletir no quê? Seu Regis toca o negócio com os filhos dele. Nós somos a terceira geração de uma atividade que trabalhamos junto com nossos tios. Se perguntarem se quando o seu Regis ou nós, se toda a conversa que vai ter entre família, quem daqui a pouco trabalha numa empresa que não é da família, mas entre pessoas, a gente precisa ter o quê? Precisa saber que os resultados não são imediatos, que os resultados não são rápidos, e ter a empatia para olhar para o lado do outro e ter a paciência de chegar no ponto comum. Nós, quando recém nos formamos, temos a pressa de querer ter o resultado, e com a internet, mais ilusório ainda. Então é importante saber que não existe mágica, qualquer atividade tem ciclo de alta e ciclo de baixa, e a pecuária, lá no fim da apresentação vai aparecer, ela é muito mais uma maratona do que uma corrida de 100 metros rasos. Então a gente tem que fazer trabalho de formiguinha e vai cada dia melhorando um pouquinho, pequenas atitudes ao longo de anos viram grandes atitudes ao longo de décadas. Então, essa mensagem eu estou passando um pouco para o pessoal que está na universidade. A gente nessa fase, e é normal, a gente está ansioso para querer mostrar serviço, para querer fazer, e daqui a pouco se vai para uma empresa ou mesmo uma relação familiar, a gente daqui a pouco tem uma pressa em querer fazer algumas coisas. E aí essa mescla de gerações é muito positivo, porque o seu Regis, por exemplo, já passou por vários ciclos e ele sabe, quando vai falar com os filhos dele, algumas sabedorias que ele já tem, algumas passagens, porque a pecuária é cíclica. Então, sabendo ter esse consenso, a gente vai ter uma cultura forte na fazenda. No entanto, além dessa questão de uma relação interpessoal positiva, a estrada por onde essas pessoas vão seguir é importante. Então, ter um projeto bem claro. O que vai ser vendido? Eu tenho um sistema de ciclo completo. Bom, o que eu vou vender? Eu vou vender novilho aos 24 meses e vaca descarta. Não, eu vou vender novilhos aos 14 meses e novilha, vaca não vou vender. Então, isso tem que estar muito bem especificado e claro. Nos primeiros anos, nós vamos ter o quê? Um custo de aprendizagem. Isso faz parte, não vai sair um projeto rodando azeitado. Vai ter um custo de aprendizagem. E quanto mais rápido eu buscar andar, maior vai ser meu risco e maior meu custo de aprendizagem. Para isso também, o que a gente notou desses clientes que têm um resultado constante, duradouro e crescente? Errar é normal. Só que não dá para dormir com esse erro. Vai ter esse erro, tem que buscar solucionar. Os erros podem ser novos, não os mesmos.
E a partir disso, eu preciso constantemente, sem desespero, analisar. Como o Pablo mostrou numa dos slides dele ali do ganho médio diário em campo nativo, um ano o desempenho foi abaixo do esperado. Bom, não vou mais suplementar, não, vamos buscar a alternativa de suplementação que seja viável e eu buscar ter um desempenho. Seu Regis, por exemplo, o grande desafio que ele mostra no sistema dele é conseguir que a carga animal ao longo do ano seja constante. Porque o que acontece? Como ele arrenda uma parte para a soja rouba espaço. É só o seu Regis que tem esse problema? Não, são os modelos de negócio integrado com a soja, tem uma grande dificuldade de equilibrar essa carga. Ah, mas para mim tanto faz, eu vendo as vacas no inverno e vou para a praia no verão. Sim, mas essa estabilidade de carga e num ciclo de baixa agora como está, que vários modelos de soja estão sendo revistos, parceiros de soja, já que a soja antes quando era 160, 170, que eu vou mostrar aqui também, era todo mundo fazedor fechado. Mas os negócios são cíclicos. Né? Como o filme aquele da Procura da Felicidade, que o cara disse que quando o engraxate começou a investir na bolsa, está na hora de sair do negócio. Na soja, quando um chacreiro começou a investir na soja, abriu o olho, porque alguma coisa vai acontecer. O ritmo chinês baixou, né? O ritmo chinês está baixo, e a carne também, embora o volume de carne seja exportado desde 2021, a China reduziu em 50% o valor da tonelada paga pelo Brasil. Temos conflitos geopolíticos para tudo que é lado, que aí não sabemos como é que vai ser, né? O Israel com a parte do Irã e Hezbollah, e não sabemos os Estados Unidos como é que vai ser a questão da eleição e o que estoura, cada vez essas tensões mais altas. Então tem muita coisa acontecendo aí, e nessas situações vai ser difícil não acertar o olho do beija-flor. É mais fácil usar dessa sabedoria e olhar para negócios que são duradouros, constantes, e o que eles têm. E a cultura é o fundamento disso. Além disso, hoje o que se fala mais? Não tem gente para trabalhar, não consigo funcionário, ninguém quer trabalhar, ou quem quer trabalhar quer um serviço leve, fazenda onde tem um certo monitoramento, ninguém quer trabalhar. Essas fazendas na qual tem a cultura forte, a rotatividade é abaixo de 10%. Mas isso é porque tem uma mágica? Não tem mágica. Primeiro, a forma que a fazenda, ao meu ver, professor Daniel, eu acho que deveria ter dentro da graduação algumas disciplinas que assim, como se portar numa fazenda. Qual é a hora de demitir um peão? No fim da pegada, das 6 horas que ele está estressado, está cansado, ou no outro dia de manhã, na hora do mato, que ele está bem descansadinho. Que bobagem que ele está falando, não tem nada a ver. Isso tem a ver. O cara trabalhou todo dia, chega lá e demira, aperta as coisinhas e vai embora. Claro que não vai falar assim, mas fala com jeito. Mas eu pegar de manhã, na hora do mato, que ele está descansado. Isso impacta. Daqui a pouco tu chega numa fazenda que tu já vai todos os dias, todo mês, o funcionário tem lá uma bomba assim, os coxos estão tudo sem sal, não tem cerca, não tem nada, está uma bagunça aqui. Aí a experiência vai te dizendo, o que é fogo de palha e o que é real. Um pouco tu não fala nada, fica quieto. Aí faz a visita, tu vai ver, não era bem o que ele estava falando, e por que ele está querendo dizer isso? Né? Então, são coisas que a vivência, a gente precisa mesclar a parte teórica com essa vivência pessoal, porque a fazenda ela tem isso. Um exemplo para vocês ontem. Dia de chuva, né? Dia de chuva, os caras estão lidando com o tempo e estão maquinando, que nem presidiário, né? É impressionante. Estão sempre maquinando. Aí, seu Pedro, eu vou embora. O que aconteceu? Não, o fulano de tal me disse que eu tinha que tirar a poeira da televisão. Ele não pode me dizer isso. Eu falei, mas o que aconteceu? Ele foi desrespeitoso e tal. Não foi. Tá, então faz assim, eu por longe vou conversar com ele, quando tiver a situação, e o senhor se acalma, que eu acho que não é um problema. Aí fiz uma lista. O senhor não ganha bem aí? O senhor não está bem? O senhor não está com essa mulher? O que está de ruim? O senhor acha que uma poeira, um jeito que ele falou só para o senhor é um dia de sair? Então, voltando à questão da cabeça, a gente também tem que ser um psicólogo e saber o momento de apertar e defrouxar. Porque se o cara é desesperado e muito assustado, o cara já vai. Não, tá bem, peraí suas coisas, vai embora. Aí então, esse
esse tenteio, né, como a gente fala, isso é importante para poder levar essas situações, e uma situação que poderia ser um problema, aí depois esse missionário, o senhor Pedro estava meio nervoso, obrigado, tal, no fim do dia. Então são as coisas que a gente vai aprendendo a lidar e se reflete na cultura, né? Porque independente de funcionário e pessoas perfeitas não existe, ninguém é perfeito. Então é importante, pelo menos o funcionário que está há um tempo e trabalha razoavelmente bem, a gente conhece os defeitos dele, então sabe onde a gente pode apertar e onde não sabe. Uma fazenda que troca toda hora não vai ter cultura. Bom, as fazendas que apresentam essa cultura bem estabelecida, a comunicação ocorre de forma objetiva e com poucos ruídos. Vou dar um exemplo. Essa semana e a semana que vem está extremamente desafiador para quem quer embarcar gado, principalmente onde a estrada não é tão boa como o do seu Regis. Então, o que acontece? Daqui a pouco surgiu uma janelinha, e aí tu avisa o cara em cima do laço. Chega, vamos embarcar então. Uma fazenda que o pessoal já tem essa cultura e está organizado, não vê dificuldade, que é os ruídos, tá bem, só manda a nota e vamos carregar. Se é uma fazenda, que aconteceu já como a gente estava começando algumas vezes, e isso a gente nota várias coisas, desde tu juntar um gado, que é o ruído. Lá tem os 2 bois que não tem como juntar, os bois são danados, eu não sei se o senhor quer que eu junte ou não. Ou dá muito trabalho, o campo tem muito mato, não dá para juntar. São um tipo de conversa que é o funcionário, que se chama o famoso passeio de cobra, né? Primeira dificuldade ele desvia, né? Então, uma fazenda, quando a gente faz uma visita mensal, e isso com o pessoal de estágio, a gente conversa muito, eles falam, seu Pedro, andando aqui, deu 2 coisinhas para ajustar na fazenda. Aí o que é? Tem a cultura, a equipe está alinhada, tu vai monitorando e decidindo para frente. E os funcionários, os colaboradores, não veem dificuldade no que está sendo proposto. E aí, um funcionário ganha 2.500. Esse que trabalha por 2. E não que ele trabalhe 16 horas. É porque, como é um cara que está focado e se realiza no fazer o bem feito, é o funcionário que aparece no serviço. Portanto, cada vez mais a gente confirma isso, que o funcionário bom você paga. E a gente atua, inclusive, nisso, na questão de, ver como está a fazenda e o quanto ela não ter a equipe adequada faz passar o trabalho em processo básico. O carrapato, por exemplo. O carrapato, muito se fala do quê? Uma nova fórmula, uma nova molécula, um novo remédio. Eu afirmo para vocês, o problema do carrapato é infraestrutura e pessoal. E a gente tem exemplo de pegar fazendas que banhavam de 10 em 10 dias, ajustamos a infraestrutura, porque daí tinha banheiro que o galão era para ser de 500 litros, o galão é de 500 litros e os caras diziam que era de 200. Aí botavam os 500 litros de água, né? E aí, ou seja, subdose, né? Achavam que era 200. Então, primeiro problema. Ou banheiros com infiltração, banheiros de imersão com infiltração, né? Vai diluindo. Momento de banhar o gado do carrapato. Carrapato se banha com infestação inicial. No momento que eu cheguei com infestação média, ou seja, o carrapato de tamanho médio ou grande, eu já estou chegando tarde. No momento que eu banhei com infestação alta, não preciso nem voltar no potreiro. Daqui 10 dias tu volta e banha de novo, que vai dar um repique. Então, a cultura, entender, saber que se tu atacar o problema antes, vai ter muito menos trabalho. Quando os colaboradores e o proprietário entendem isso, fica muito mais leve fazer o serviço. E além disso, um sistema para dar retorno, ele não precisa ser muito complexo. Uma fazenda, vou dar um exemplo hipotético para vocês, uma fazenda de recria e engorda. Potreiro de recepção, primeiros dias perto da casa, depois pode ir potreiro mais distante das casas. Conforme vai aumentando o ganho de peso, vou trazendo para potreiros perto da casa. Por quê? Com o objetivo de ficar perto do embarcador para já poder sair. Bom, começa a repetir isso 2, 3, 4, 5 meses, o colaborador já está entendendo. Seu Pedro, lá tem 3 vacas que não se encaixam naquele time, estão pesado e tal, mas é uma carcaça diferente. Quem sabe a gente troca essas 5 para o potreiro 2 e elas já vão dar uma melhorada. E a gente troca umas outras que evoluíram mais. Então o que é isso? É organizar. A fazenda tem muita semelhança com uma farmácia ou um mercado. É o quanto por cento
O quanto por cento do nosso estoque a gente desfruta. Por que o seu Regis busca ter somente 80 vacas dentórias? Porque se ele tiver toda a área dele com vaca de cria, ele vai ter 45% do estoque, se for um rebanho de ciclo completo estabilizado, ele vai ter 45% do produto dele que ele só pode vender daqui a 1 ano e meio. Então a pecuária também tem essa relação com a parte comercial. Quanto por cento do meu estoque eu desfruto? E se eu não modelar o negócio, não simplificar, começar com uma forma simples, para que todos entendam, e ir evoluindo gradualmente, eu não vou ter sistema. Por eu não ter sistema, eu não vou ter cultura, porque eu não sei para onde ir, e por consequência eu não vou ter resultado. E o que é a cultura? A cultura nada mais é do que uma combinação entre atitudes, comportamentos, visão, missão, valores e expectativas. Bom, lá naquela fazenda é boa de trabalhar. Mas por que ela é boa de trabalhar? O patrão é bom dele dar, a gente não precisa sair só uma vez por mês, é perto da cidade e ele dá boia. Mas que tipo de boia? Não, dá carne de ovelha e carne de gado. Então, hoje, conversando com o capataz, terça-feira, seu Pedro hoje mudou. Antes, o patrão escolhia quem ele ia contratar. Hoje, o capataz, um cara bem conceituado, escolhe onde vai trabalhar. Porque hoje, com o WhatsApp, antes dele ir conversar com um cliente, ele já tirou toda a referência de quem trabalhou lá, de como é que é. Não, o homem volta e meia tem puteira na mangueira, ele tem que cuidar. Estou vendo sair mijado. Eu não sou homem de sair mijado, então não vou. Lá come só arroz com salsicha. Então não dá, vou passar fome. E essas coisas vão saindo, né? Então, e é isso. E aí quando tu fala, porque são pequenas mudanças que hoje o cara falando parece óbvio. Mas por incrível que pareça, ainda tem empresa que não fez essa leitura. Uma fazenda que não tem internet hoje, né? Imagina, não tem internet nem sinal do telefone. São mudanças que afetam a cultura. Fatores que afetam essa cultura. Comunidade, aonde a fazenda está inserida. Uma fazenda em São Martinho da Serra, uma fazenda em Santa Bárbara do Sul, uma fazenda em Panambi, ela tem uma influência da cultura, primeiro, do povo que mora lá, seja uma origem germânica ou italiana, e isso é um povo que tem um perfil, não vou entrar no mérito se melhor ou pior, mas tem um perfil, e vamos para a região fronteiriça, Quaraí, que tem a região, vamos dizer que tem uma influência com o Uruguai. É uma cultura. Então, tem menor convivência com a parte agrícola. Influencia uma região que convive mais com a parte de ovelha. Tanto que, se nós olharmos dentro do censo, vamos dizer, do ovino, as regiões, as cidades que são mais próximas do Uruguai, ainda mantêm, essas fazendas ainda mantêm um rebanho ovino maior. Enquanto fazendas que já têm o convívio mais com a parte agrícola foram diminuindo. Por quê? O negócio da ovelha, ele de forma, se não se agregar valor, como o seu Regis fez ali na questão de venda de carneiro, o negócio de ovino, ele não tem ciclo e não tem liquidez. Se eu vou fazer um projeto intensivo de ovino, talvez eu não tenha quem me compre. O gado, como o Pablo mostrou, tem ciclos. E eu sei que eu vou vender mais baixo numa época, mas eu vendo sempre. Então, essas questões, aonde está inserida a fazenda, vai determinar o aprendizado que quem está tocando o negócio tem e a velocidade no qual o negócio pode andar. Seu Regis comentou, tem uma facilidade por ter muito resíduo. E não é só o seu Regis, a região, Mato Grosso, por exemplo, eles têm uma facilidade maior na questão de grãos. Isso permite que fazer um semi-confinamento ou um confinamento não seja algo esporádico, e sim um negócio de oportunidade. Porque nós, no Rio Grande do Sul, temos o nosso confinamento barato, que é o azevém. Eles, se deixarem o gado na época da seca, não vão ter o GMD que nós não temos, eles têm que aumentar o custo. Eles têm a vantagem na primavera-verão, que
tu fazendo tudo errado, tu bota 1,5, 2 UA por hectare, e fazendo tudo certo até 5 UA. Então, aonde está inserida a fazenda, é fundamental entender que vai determinar o como aquele pecuarista pensa. Cliente. Quem é o cliente da atividade pecuária? Se eu sou um vendedor de terneiro, de gado de cria, o meu cliente principal vai ser um outro produtor. Se eu sou um produtor de carne, quem é o meu cliente? Consumidor. E hoje esse consumidor, ele demanda por quê? Bem-estar animal, segurança alimentar, onde não venha de áreas de queimado. Esse é o consumidor. E aí, não cabe somente a um produtor, mas cabe a um órgão que representa os produtores comunicar a forma de que ninguém mais que o produtor se prejudica nas queimadas e não quer queimar. Então, por isso a comunicação, e hoje a internet facilita em parte isso, facilita numa parte onde se gasta energia em outra, né? Porque como a gente está falando de cultura, a cultura vem das crenças. E as crenças vão determinar. Hoje qualquer um que quer expor a sua opinião na internet pode expor, tá beleza. Só que às vezes é quem tem mais tempo, é quem mais fala. Como dizia meu tio um dia conversando, assim, não, o fulano de tal não faz nada, mas sabe de tudo. Normalmente é assim, né? Quem tá com tempo de valde gasta bastante tempo com outras coisas e grita mais. A turma do fundão na escola, né? Normalmente o cara que menos faz é o que mais reclama da professora. Então, assim é a vida. Tamanho da fazenda, tamanho da organização. Um grupo que tem 100 mil hectares, ele vai ter que ter uma forma para lidar, que tem 10 mil hectares. Um produtor que consegue trabalhar com a família, está dentro do negócio, tem os filhos por perto, conseguiu fazer sucessão, que isso também é uma realidade. A grande reforma agrária que a gente vem passando é isso, é a dificuldade de conseguir dar continuidade no negócio. E isso que o seu Regis vem fazendo, que nós na família vamos fazendo, isso também motiva, se escutar o funcionário e aceitar a sugestão dele, motiva ele de uma forma absurda, dele fazer parte da mudança. Trabalhar, conseguir dar sucessão no negócio também é algo que motiva muito. Porque tu está compartilhando o teu conhecimento com os teus sucessores. Isso é o que te faz acordar. Se é uma empresa jurídica, né, ou uma empresa pública, isso a gente sabe também que tem suas peculiaridades na cultura da empresa. E os aspectos tecnológicos. O que é o tecnológico? Os bancos hoje e as empresas de tecnologia já trabalham muito o que a gente chama de métodos ágeis de gestão. Na pecuária, a gente vê um pouco de empresas que vêm desse setor, tem grandes áreas no centro-oeste e no norte estão aplicando, mas nós ainda na pecuária estamos engatinhando nisso, né? O que é o método ágil de gestão? Vou dar um exemplo. Fiz a visita na fazenda. Levantei o manejo sanitário. Ao levantar o manejo sanitário feito nesses 30 dias, automaticamente o meu estoque da farmácia deveria ser cruzado com isso. Mas não, o Pedro passa por uma planilha de Excel, relata todos os manejos, vai na farmácia, vê o que tem de medicamento. Então, isso, hoje, trabalhando, já pode ser mais ágil. Por exemplo, consumo de suplemento. Ainda a maioria dos produtores, e não por mal, eles compram o suplemento por preço do quilo. Por quê? Porque está na cabeça deles. O produtor, isso é importante quem está na academia entender, ele busca simplificar onde ele pode, porque qualquer tecnologia que tu vai utilizar, ela não tem uma resposta linear. A tecnologia pode ter uma resposta dentro da média, abaixo da média ou até mesmo acima da média. Isso depende de um monte de fatores. Então o produtor procura o quê? Não, cara, eu vou no baixo custo, porque eu não estou bem de funcionário, então eu vou controlar o quê? Quem que vai mandar a minha gestão? É o caixa.
Aí eu entro nessa fazenda, a cerca poderia ser melhorada, ele poderia melhorar a remuneração dos funcionários, mas aí ele tem que ter um monitoramento constante. E será que ele tem gente para fazer isso, está disposto a isso? Então, muitas vezes a gente vê que... E aí ele não tem a cultura também. E aí o que acontece? Ele ganha dinheiro, ganha, mas ele não tem prazer de ir na fazenda. Todo momento que ele vai para a fazenda é um problema. Quais são os tipos de cultura? Tem a cultura do poder, a cultura de papéis, né? São 4 culturas que vão ser apresentadas aqui. Didaticamente, tanto na universidade como para transmitir qualquer teoria, se divide didaticamente. Mas o que eu já posso atalhar para vocês? As fazendas são o espelho do dono. A forma de gestão e a cultura ela vem sempre de cima para baixo. Ou seja, dentro do organograma é do proprietário, o gestor, o CEO, para os demais. E o que eu acho fantástico de uma fazenda, ela não é nada política. Ou seja, se o Joãozinho disse que ele se importa com os funcionários e que a remuneração dos clientes, dos colaboradores, vai ser em função da produtividade do negócio, se ele não sinalizar isso, ou seja, uma gratificação com as demandas, eu preciso de 10 frascos de terramicina e um rancho. O cara leva 15 dias para trazer isso, pode ter certeza que a pionada já não vai levar para adiante. Então, isso é um lado bom da fazenda, ela é muito mais do que tu faz do que tu diz. E o peão é muito simples nisso. Isso é importante se atentar, porque primeiro, quando chega numa fazenda, muito mais tem atitude. Chega numa fazenda com autopressão de carrapato. Não, vocês fazem tudo errado. Não, vamos identificando os problemas, vê o que dá para melhorar, ajuda na lida da mangueira. Mas terminou o carrapato, terminou. Beleza, aí agora todo mundo calmo, já não estão mais na fumaceira. As falhas foram essas. Estava errando nesse sentido. E aí, depois que, sem falar nisso, né, dentro dessa equipe, tem pessoas que estão querendo melhorar o negócio e pessoas que não estão querendo melhorar. E aí, conforme tu começa a apertar o cinto, as laranjas podres vão saltando da cesta. E tu vai fazendo aqui. Cultura de papéis é onde, vamos dizer, grandes multinacionais, e mesmo daqui a pouco, dependendo do cargo público, tem os processos bem rígidos, né? E não são maleáveis. Então isso dificulta. Numa fazenda é preciso, a parte contábil, por exemplo, né? A parte contábil precisa ser rígida, porque tem a legislação, então o escritório não pode vacilar muito. Tem as datas de declaração, data de pagamento de imposto, isso não tem muito negócio, isso tem que ser feito. Então, parte da cultura de papéis é necessário dentro de uma empresa rural também. E a cultura do poder é de cima para baixo. Tem um CEO, tem um dono, e é ele que determina as atividades. Cultura da tarefa. São pequenos projetos que se tem dentro da fazenda, que a compra de vaca de invernada do seu Regis, compra a vaca de invernal, projeta comprar a vaca de invernal, que ela tenha uma diferença da magra com a gorda, e busca vender no momento de melhor preço para ter uma margem. Isso é uma tarefa. Então, o que acontece? Embora aqui esteja dividido em 4 tipos de cultura, a fazenda e a atividade agrícola, ela é complexa. E complexa não leio como complicado. É porque ela envolve todos esses tipos de cultura. E o último é a cultura da pessoa, que é o que eu falei da meritocracia. Hoje, uma fazenda não pode pensar em ter somente uma remuneração fixa. Se ela não pensar em remuneração por gratificação, fora o salário bem remunerado, ela não buscar ter uma participação, seja por produção de terneiros, seja por produção de quilos por hectare, seja por resultado. Se ela não buscar ter uma remuneração fora o salário, uma remuneração por gratificação, é difícil reter um bom funcionário. Porque o funcionário bom, ele faz, mas também ele quer crescer. Esse mesmo capataz que me falou a questão de que hoje o funcionário escolhe onde ele quer trabalhar e já tira todas as informações do patrão, ele também me disse assim: seu Pedro,
eu quero ficar aqui 10 anos. Por que eu quero ficar aqui 10 anos? Porque o patrão tem 60 anos, ele com 70 já vai diminuir o ritmo, e aí talvez não seja bom. Ah, fulano. Mas e tu não sabe se ele está preparando o filho, ou não está... e aí vai ser melhor ou pior? Não tem como te dizer, falta muito tempo. Mas tu está chegando, foca, vamos trabalhar junto. Qualquer dificuldade a gente conversa e vamos para adiante. Não fica ansioso em querer mostrar o teu serviço, entende a forma que a fazenda trabalha e gradualmente vai ser valorizado. Então, nisso numa fala, tem primeiro o quê? Primeiro tem a cultura da pessoa, a tarefa, porque qual é a tarefa? É o quê? Como é que é a forma que a gente busca trabalhar? Se faz uma visita mensal na fazenda, depois de já o projeto apresentado e aprovado, se faz uma visita mensal na fazenda, temos um grupo de WhatsApp, onde o capataz diariamente ele posta o que ele fez. Na visita mensal, se extrai desse WhatsApp todos os manejos feitos, sejam eles morte, manejo sanitário, venda, chuva, compra, e vai se tendo um banco de dados. E a partir disso, se planeja as tarefas, cultura de tarefas, para os próximos 30 dias. Qualquer anomalia ou dificuldade que tenha nesse trânsito, está o WhatsApp ali para a gente poder conversar.